Eu acho que jornalismo é uma forma da gente poder descobrir coisas e também passar para as pessoas que não tem como fazer isso, né? Ou saber, ter informação de tudo ou da maioria dos locais, né? A gente tem acesso a muitos locais que muita gente não entra, não conhece, não sabe. Então, eu acho que é uma forma da gente poder dar informação, passar informação, mesmo que muita gente diga que às vezes essa informação é deturpada ou que a gente só mostra um lado da notícia, de alguma forma é para mostrar aquilo que está acontecendo no mundo, né? O que me fez levar a fazer jornalismo, o jornalista é paixão, é emoção, é você estar antenado com o seu tempo, com o mundo, é você levar notícia, é você pesquisar, é você buscar, é você correr atrás, é o movimento, é a interação total com o dia a dia, com o mundo, e é tudo que eu acho que eu tenho. Primeiro eu queria fazer psicologia, só que eu morei em várias cidades já e tal, né? E pelo meu pai ser militar. E eu tava na Amazônia, eu tinha uns 14 anos. E meu pai, o exército na Amazônia, ele faz ajuda comunitária, né? E tinha muitas pessoas que não faziam a mínima ideia, não tinham nenhuma noção de cidadania. E os políticos conseguiam o voto deles, tipo, com uma maçã, assim. Daí eu fiquei pensando, assim, sabe? Porque se essas pessoas soubessem o que elas têm de direito, elas não iam achar super legal um cara dar uma maçã pra elas. Elas iam ver que ele tá fazendo, sabe? A obrigação deles é dar muito mais. Ele não é legal por estar dando uma maçã. Então eu fiz jornalismo porque eu acho que a informação, ela te dá o direito de pensar. E cada dia eu posso falar de um assunto, porque eu fico entediada muito facilmente. Então, se eu fosse fazer economia, eu ia ficar infeliz no carro depois de alguns anos. Mas com jornalismo, eu acho que é uma coisa que eu vou estar sempre podendo descobrir algo novo. E, poxa, se eu tenho televisão, vou tentar um emprego no rádio ou impresso. Sei que não é tão fácil assim, mas é uma coisa que eu acho que tem muita flexibilidade. Quando eu entrei, por esse fato de meu pai ser cinegrafista, não sei o quê, eu pensava muito em ir para a área da televisão. Para mim, jornalismo era televisão. Muita gente entra pensando assim, eu quero ir para a Globo, eu quero ser Fátima Bernardes, William Bonner, e não é só isso. Como eu descobri durante a faculdade que não é isso, não é só televisão, tem vários outros campos. E um dia eu fui chamada no sábado de manhã para apresentar o jornal Hoje, porque a apresentadora tinha faltado, não me lembro exatamente a situação. Mas por acaso, naquele dia, de sexta para sábado, eu não tinha vindo dormir em Niterói, dormi na casa de uma amiga no Rio, porque eu não ia trabalhar. Então quando me chamaram, eu estava sem roupa, não tinha roupa para vestir no telejornal Hoje. Eu falei para a redação, falei, olha, eu não tenho roupa. E quando eu sentei na bancada, o operador de áudio veio colocar um microfone de lapela, um microfone sem fio. E ele errou, e eu sem experiência, porque eu não era apresentador, eu era repórter. Ele colocou o microfone, que por mais, assim, por pequenininho que ele seja, ele tem um peso, né? Ele colocou na minha blusa de seda. E quando entrou o jornal, que deve ter passado 5 minutos dele ter colocado, a blusa de seda foi pesando. E eu fui ficando nua no jornal da Hoje, do sábado. E a blusa foi caindo, e o sutiã foi aparecendo e foi caindo, eu fui ficando nua, ao vivo. E eu só via o apresentador, que na época, talvez os mais antigos vão lembrar, que chamava Marcos Rummel, atrás da câmera, porque foi um quadro que eu fiz sozinho, né? Fazendo assim pra mim, e apontando, dizendo o que o Marcos Rummel tá querendo falar, e ele fazia assim, o peito, eu disse, o que esse cara quer falar? E eu sei, ele tá me sacaneando, que deve ser alguma pegadinha, só pra me desconcentrar. E não era o meu peito absolutamente todo de fora, com a blusa aqui, o sutiã de fora. E hoje meu marido, na época meu namorado, que me acompanhou, que era cinegrafista da Globo, a gente, ele na redação do jornal, as pessoas gargalhadas da redação, e eu confesso que fiquei com o sutiã de fora naquele. Só quando acabou que eu entendi o que é. Porque quando você, por exemplo, você pode, às vezes, pegar uma matéria, a pauta em si, né, ela pode ser até muito boa, você transformar numa grande matéria. Acho que aí vai depender de você. Depende
Exatamente. E aí vai. Isso é muito negociável. Tem muita negociação dentro do trabalho. Você pode, eu estou dizendo, você pode receber uma pauta, você vai sentar e você vai determinar com quem você vai falar, tal, como é que você vai agir. E você pode também ter um editor seu que diga, olha, Thiago, eu quero que você fale com fulano, doutor, eu quero que essa pauta tenha esse caminho. Aí você vai meio que seguir aquilo ali. Entendeu? Hoje, inclusive, essa questão comercial, né? Espaço que se compra, espaço de televisão, isso é muito determinante. A redação nossa era no 6º andar. E o departamento comercial era no 5º. O departamento comercial que vende os anúncios do jornal. O departamento comercial era proibido. Qualquer pessoa, qualquer funcionário, nem que fosse o diretor do departamento comercial, era proibido de subir na redação. Sabe o que isso significa? Que você não pode influenciar um jornalista. Olha, mas aquele... Você não pode escrever mal. Você não pode escrever mal. Porque aquele cara é meu anunciante. Como é que você vai falar mal da companhia elétrica se eu está anunciando uma página inteira? Então, para que isso não ocorresse, o comercial era proibido. Eu sou dessa época. Proibido de andar na redação do jornal. Na ocasião, eu descobri que o prefeito e o secretário de cultura, eles estavam usando máquinas da prefeitura para desmatar uma área de mata nativa, de mata atlântica da Serra da Cantareira. E como tinha um feriado, que eu acho que era um 7 de setembro, se não me engano, eu peguei o fotógrafo e fui para esse terreno. Eu tinha ouvido essa história. Aí eu fui para esse terreno, desci com ele dentro do terreno e a gente entrou e não tinha ninguém, porque era feriado. E a gente fotografou as máquinas todas e aquela mata sendo derrubada. Os caras iam derrubar a mata nativa para construir uma pista de motocross, que era uma coisa da campanha política e tudo deles e tal, né? E aí eu fiz uma puta numa matéria, assim, né, crítica, assim, falando aqui que absurdo, dizendo máquina da prefeitura para desmatar a mata nativa, isso tudo legal. No dia seguinte eu voltei com a polícia florestal lá, aí os caras já lavraram multa, já caíram em cima, embargaram a obra, foi um barulho grande, né? E aí eu fiquei ameaçado de morte durante um certo tempo na época lá. Chegava a apontar uma arma com minha cabeça e eu achei que a brincadeira ia acabar, né? Período lá, mas aí continua a brincadeira. Aí você, quando você vai fazer uma documentação de determinado assunto, você, na realidade, se você vai fazer um documentário, o que você vai fazer, você na realidade tem que se envolver, por mínimo que seja, tem que se envolver dentro do que você está, dentro do que você quer tratar, né? Então, por exemplo, se você quer tratar sobre futebol, pelo menos você vai ter que ir numa partida de futebol, né? Você não pode fazer um documentário ou fazer uma matéria jornalística, um programa de TV, nada que seja relacionado à documentação, ao jornalismo, que você não participe, você não esteja vendo, você não entenda do assunto, então não adianta. Então, assim, bom, para fazer um registro sobre conflitos armados, eu vou ter que acompanhar essas pessoas que fazem esse registro aí. Foi também? Foi. Segura que o tiro tá comendo, segura. Da câmera, da câmera. O comunicador e tem agente de desenvolvimento, que sempre são amigos nossos, por exemplo. A do Cristo Rei, ela é psicóloga. Pode ser de qualquer profissão, assim. Entendi. Que saiba lidar com pessoas, né? Que você tem que unir o pessoal. E daí essa que é do meu bairro, eu sou bastante amiga dela. Eu tava, nossa, Raquel, não sei o que lá. Eu, nossa, que esquisito aquele cara que tá ali. Aí a gente olhou pro lado, tinha outro cara. A gente começou a andar pra trás e eles começaram a correr. Eu falei, nossa, sabe? Na hora, eu não sei nem como é que eu pensei nisso, mas eu peguei e abri a porta do lugar da reunião. E a polícia tinha acabado de sair dali, a gente tava conversando com eles. A gente fechou, tipo, aquelas portas assim, nem sei como eu consegui fechar, sabe? Aquelas de ferro assim. Daí eu fechei e fiquei lá tremendo, tipo, os
caras vão ficar lá fora, né? Sabe que a gente tá aqui. Aí a gente ligou pro Tenente Araújo, que é o chefe ali da região. E daí ele foi lá e prendeu os caras, o cara já tava lá há um tempo e tal, que era relacionado com o crime que eles estavam falando ali dentro. E, assim, tem várias situações. Eu já falei pro meu pai que eu tenho que fazer um seguro no meu celular, porque eu sei que eu vou ser assaltada uma hora ou outra, assim. Então, tipo, quer levar, pode levar, sabe? Só me deixa viva. Mas é o risco que a gente corre. Viver assim. Tudo que você coloca, publica, investiga, a internet está ali a questão de segundos. Você não pode mentir, você não pode colocar uma mentira. A internet, a web, ela traz a velocidade da informação e a veracidade da informação. Né? Você não tem mais como mentir hoje em dia ou sustentar uma mentira, né, dentro de um fato ocorrido. Você contou a história, se você inventou alguma coisa, outro do teu lado já vai estar postando do teu lado, mesma coisa, ao mesmo tempo. E aí você vai olhar das informações e em questão de segundos aquilo se multiplica por milhares de postagens pelo mundo inteiro e acabou, você é desmascarado. Então leva mais as pessoas a avaliar o que elas vão publicar como sendo verdade ou não. Para mim, assim, a vitória, digamos assim, na profissão, ela se dá muito mais pelo fato da gente conseguir exercer um jornalismo crítico do que efetivamente ter sucesso no sentido de aparecer, de ganhar espaço, né? Então tem grandes jornalistas que são pessoas praticamente desconhecidas, mas que fizeram trabalhos importantíssimos, né? Eu acho que realmente é uma profissão que foi posta em xeque pelo advento da internet, da informática, de tudo, de toda essa transmissão digital de tudo. Então é uma profissão que está passando tempos difíceis, ela está tendo que mudar. Então, assim, eu diria que se a pessoa gosta de jornalismo, é apaixonada por jornalismo, ela deve fazer, porque eu acho que a gente sempre deve fazer aquilo que a gente gosta. Mas eu diria que a pessoa tem que pensar, se informar um pouco, não achar que, não entrar em jornalismo com a ideia de uma coisa glamurosa, eu vou ser jornalista, eu vou conviver com pessoas poderosas, eu vou fazer grandes denúncias, tudo isso pode acontecer. Claro. Mas, na verdade, a vida de jornalismo não é muito glamurosa. Você está sempre carregando piano, é difícil. Para cada furo que você dá, você tem que fazer 20 matérias bobas, entendeu? Porque você tem um dia a dia, você vai ficar só sendo... Né? Então, se a pessoa gosta mesmo, eu acho que ela deve ir em frente, mas ela deve se informar bem sobre o que é ser jornalista, como é que está o mundo jornalístico hoje. E se com tudo isso ela ainda continuar achando que tem que fazer jornalismo, que faça, que ótimo, que venha aí concorrer com a gente, ou se juntar a nós aqui no Estadão. Bom. O importante do jornalista é a honestidade, a seriedade, o respeito. O jornalista tem que ser respeitado. O dia que você perde a credibilidade, aí você está liquidado. Você perde as fontes. O jornalista tem que ter uma humildade de saber que ele não é o dono do jornal. Seja o repórter, o redator, o colunista mais ainda. Então eu tenho que ser uma pessoa, tem que tratar bem as pessoas, tem que ser humilde, entendeu? Eu não posso ser arrogante. Imagina se eu fosse uma pessoa arrogante, semana que vem o Globo vai dizer, eu não quero mais a sua coluna. E o pessoal ia cuspir na minha cara. Não é verdade? Então a humildade é a maior arma do jornalista. Você tem que ser humilde, tratar bem todo mundo, atender todo mundo. Não pode fugir das pessoas, nem ter um comportamento diferente. Por isso é que eu sou bem tratado.